Por mais de 2 décadas, acompanhei homens que chegaram até mim com o mesmo olhar, um misto de frustração e esperança. Muitos já tinham tentado de tudo: comprimidos famosos, dicas da internet, até soluções caseiras. E quando falamos da tadalafila, quase sempre surge a mesma pergunta: Doutora, por que não está funcionando comigo? A verdade é que a grande maioria está usando esse medicamento da forma errada. E isso não é culpa sua. Infelizmente, esse tipo de orientação mais prática raramente é dada com clareza. O que vou te revelar agora pode parecer simples, mas tem potencial para transformar completamente sua experiência com a tadalafila. E, mais importante ainda, com o seu corpo. Primeiro, vamos entender uma coisa fundamental. A tadalafila não é uma pílula mágica que age instantaneamente como muitos pensam. Ela precisa circular no seu organismo, atingir os vasos certos e interagir com o sistema que regula o fluxo sanguíneo no pênis. Isso leva tempo, e mais do que isso, exige preparo. Um dos maiores erros que vejo no consultório é o paciente tomar a tadalafila e já querer resultado imediato. Mas o corpo não funciona como um botão de ligar e desligar. É necessário pelo menos 40 a 60 minutos para que a substância seja absorvida e atue de maneira eficaz. Se você toma e tenta uma relação logo em seguida, é como plantar uma semente e esperar a flor desabrochar em segundos. Outro ponto que poucos sabem: o efeito da tadalafila é potencializado quando você está calmo. A ansiedade, o medo de falhar, a pressão pelo resultado, tudo isso libera a adrenalina, que contrai os vasos e atrapalha justamente o efeito que queremos, a vasodilatação. É por isso que eu sempre recomendo: tome o medicamento em um momento tranquilo, sem pressa. Deixe o corpo trabalhar. Se possível, associe a um ambiente acolhedor, carinhoso, com intimidade. O emocional e o físico caminham juntos. E aqui vai mais um detalhe que pode mudar tudo: a regularidade. Em vez de usar apenas ocasionalmente, muitos homens têm ótimos resultados com doses baixas de uso diário, com acompanhamento médico, claro. Isso mantém os níveis constantes no organismo, e a resposta tende a ser mais previsível e natural. Em alguns casos, em apenas uma semana já notamos melhora na firmeza, na frequência das ereções e, principalmente, na confiança. E sim, confiança é tudo. Já vi homens que, após anos de tentativas frustradas, finalmente entenderam como usar a tadalafila do jeito certo e voltaram a se sentir vivos, potentes, inteiros. Mas não se trata apenas do remédio. A tadalafila é apenas uma ferramenta. Para que ela funcione no seu máximo potencial, precisamos cuidar de todo o sistema: hidratação adequada, sono de qualidade, atividade física regular, alimentação rica em óxido nítrico. Tudo isso contribui para uma circulação eficiente e para que o remédio encontre um terreno fértil onde possa atuar. E talvez você esteja se perguntando: doutora, e se mesmo assim não funcionar comigo? Aí é que entra a beleza da medicina personalizada. Cada homem tem uma história, um corpo, uma trajetória. E é por isso que buscar orientação individual é tão importante. Existem alternativas, ajustes, tratamentos combinados. Você não está sozinho, e muito menos condenado. Lembre-se, potência sexual após os 50 não é luxo, é saúde. Uma ereção firme é sinal de boa circulação, bom funcionamento hormonal e bem-estar físico e mental. Quando isso falta, o corpo está dando sinais. Agora que você sabe disso, pare e pense: será que o problema era o remédio? Ou só faltava o jeito certo de usar? A tadalafila é, sem dúvidas, uma das maiores revoluções no tratamento da disfunção erétil. Desenvolvida para devolver ao homem aquilo que a idade, o estresse ou as condições de saúde vão silenciosamente levando embora: o poder de sentir, de se conectar, de viver a intimidade com presença e vigor. Mas para que esse medicamento cumpra tudo o que promete, é preciso entender, com honestidade e sem enrolação, o que ele realmente é e o que ele não é. A tadalafila pertence a uma classe de medicamentos chamados inibidores da fosfodiesterase tipo 5. O nome é complicado, mas o efeito é direto. Ela relaxa os vasos sanguíneos, facilitando a entrada de sangue no pênis na hora da excitação. E esse aumento do fluxo é essencial para que a ereção ocorra de forma firme e sustentável. Mas aqui está o ponto que muitos não sabem, ou ignoram. A tadalafila não gera excitação sozinha.
Ela não cria desejo, não provoca ereção espontânea e não age como um botão de liga e desliga. Ela prepara o terreno, mas o restante, o estímulo, o toque, a conexão, vem de você, do seu corpo, do seu momento. E sabe o que é mais frustrante? Muitos homens, ao tomarem a tadalafila e não verem resultado imediato em 15, 20 minutos, simplesmente desistem. Pensam que falharam. Ou pior, que não tem mais jeito. Mas o erro não está no corpo, e sim no desconhecimento. A tadalafila começa a agir de forma mais perceptível entre 30 a 60 minutos após a ingestão, e o seu efeito pode durar até 36 horas. Uma enorme vantagem em relação a outros medicamentos. Isso significa que ela oferece uma janela de tempo generosa para que a intimidade aconteça de forma natural, sem aquela corrida contra o relógio que tanto atrapalha a cabeça do homem maduro. E tem mais. Quando usada em doses pequenas e regulares, sempre com orientação médica, a tadalafila atua como um verdadeiro modulador da circulação peniana, ajudando a manter a saúde dos vasos ao longo do tempo. É por isso que muitos homens relatam não apenas ereções melhores, mas também maior confiança, menos ansiedade e uma sensação de juventude restaurada. Mas atenção! Mesmo com todos esses benefícios, a tadalafila não faz milagre num corpo que está sendo negligenciado. Se você não dorme bem, não se hidrata, se alimenta mal ou vive sob estresse constante, ela até pode ajudar, mas não vai corrigir sozinho o que o seu estilo de vida continua sabotando. É por isso que no meu consultório, eu nunca prescrevo esse tipo de medicamento sem olhar o todo, porque o homem de 60 ou 70 anos não precisa apenas de um comprimido. Ele precisa de clareza, de respeito ao próprio ritmo e de um plano de cuidado completo. E talvez agora você esteja começando a entender por que tantas vezes a tadalafila não funcionou com você. Não era o remédio, era a forma, a expectativa, o momento, ou tudo junto. Mas a boa notícia é que ainda dá tempo de ajustar o caminho. Seu corpo não esqueceu como sentir prazer. Ele só precisa de orientação, cuidado e, às vezes, um pequeno empurrão na direção certa. Eu vejo isso com tanta frequência no consultório que já virou quase um ritual. O paciente chega, senta na minha frente, abaixa os olhos e desabafa. Doutora, tomei a tadalafila, mas não funcionou. E então eu pergunto, quanto tempo você esperou? A resposta quase sempre vem carregada de frustração. Uns 10 ou 15 minutos. É aqui que mora o primeiro grande erro, e talvez o mais comum de todos. Acreditar que a tadalafila vai agir como mágica, com efeito imediato, é o mesmo que plantar uma semente e querer colher a flor no mesmo dia. Isso só gera decepção. E o pior, mina a sua confiança. Ao contrário do famoso azulzinho, que tem uma ação mais rápida e curta, a tadalafila tem um comportamento completamente diferente no corpo. Ela é absorvida de forma mais lenta e tem uma meia-vida longa, podendo permanecer ativa por até 36 horas no organismo. Isso quer dizer que o medicamento não está ali para funcionar em 15 minutos. Ele precisa de tempo, de circulação, de estímulo e de paciência. Agora pense comigo. Quando você toma e já corre para a relação, esperando que o efeito seja imediato, está, na verdade, sabotando o próprio tratamento. Seu corpo ainda nem teve tempo de absorver o medicamento, seus vasos ainda não responderam ao sinal e a ereção não acontece. O que vem depois? Ansiedade, insegurança e aquela sensação de que o problema é comigo. Mas não é com você. É com o tempo que não foi respeitado. O ideal é tomar a tadalafila com antecedência mínima de 40 a 60 minutos, em um momento de calma, com o estômago leve, e permitir que ela se instale no seu corpo. Ela não força o seu sistema. Ela prepara o seu corpo, e isso leva tempo. A beleza da tadalafila está exatamente aí, em como ela favorece a naturalidade da ereção, sem pressa, sem sobressaltos. E tem mais. Como ela permanece ativa por mais de um dia, você não precisa se prender a um horário rígido ou a pressão de agora ou nunca. Isso tira um peso enorme dos ombros e traz de volta a leveza que a intimidade merece. Muitos dos meus pacientes relatam uma transformação emocional quando entendem isso. Ao invés de viverem a relação como uma corrida contra o tempo, passam a vivê-la com presença, com atenção e com prazer real. Porque agora o corpo está preparado e o remédio está agindo no seu ritmo ideal.
Então, se você está usando a Tadalafila e ainda não teve os resultados que esperava, pare e reflita. Você está respeitando o tempo dela? Ou está tentando encaixar um corpo de 60 anos numa lógica de 20? Essa simples mudança, dar tempo ao seu corpo, pode ser a diferença entre frustração e realização. Entre mais uma tentativa frustrada e uma noite que devolve sua confiança. E lembre-se, esse é só o primeiro ajuste. Existem outros hábitos, outros erros e também estratégias que podem multiplicar os efeitos positivos da Tadalafila. E é sobre isso que eu vou falar a seguir, com a mesma franqueza e cuidado que você merece. Poucos homens sabem disso, mas a forma como você toma a Tadalafila pode ser tão importante quanto o próprio remédio. E aqui vai um segredo que faz toda a diferença. Não é apenas o horário que importa, mas também o que você come antes de tomá-la. Você já parou para pensar por que, às vezes, toma o comprimido e o efeito parece mais fraco ou até inexistente? Muitos pacientes me dizem: doutora, eu fiz tudo certo. Tomei a dose, esperei e nada. E então eu pergunto: você tinha comido o que antes? É aí que descobrimos um dos grandes vilões: refeições pesadas e ricas em gordura. Um churrasco à tarde, uma feijoada no almoço, aquele hambúrguer suculento no jantar. Tudo isso pode atrapalhar seriamente a absorção da Tadalafila. O que acontece é simples. Quando você come algo muito gorduroso, seu sistema digestivo precisa se concentrar na quebra dessas gorduras. Isso atrasa o esvaziamento gástrico e, consequentemente, retarda a entrada do medicamento na corrente sanguínea. E mais, a gordura interfere diretamente na biodisponibilidade do remédio, ou seja, na quantidade real que vai circular no seu corpo. A Tadalafila precisa de um ambiente limpo, leve e funcional para agir bem. Por isso, a orientação que dou aos meus pacientes é clara. Prefira tomar com água, em jejum leve ou após refeições leves, de preferência com baixo teor de gordura. E mais um ponto crucial: respeite o tempo de ação. Seu corpo precisa de pelo menos 30 a 60 minutos para absorver, metabolizar e direcionar o medicamento para onde ele deve agir, que é nos vasos sanguíneos do pênis. Durante esse tempo, o corpo está trabalhando em silêncio. Se você se antecipa, acaba frustrando o processo antes mesmo de ele começar. A melhor estratégia? Planejamento. Não precisa ser nada rígido ou frio. Pelo contrário, use isso a seu favor. Se você pretende ter um momento íntimo, prepare o ambiente. Cuide da alimentação durante o dia. Hidrate-se bem. Faça uma refeição leve e nutritiva. E então, com tranquilidade, tome a Tadalafila com água. Depois, relaxe. Permita que seu corpo se prepare. Quando o organismo está em equilíbrio, o remédio encontra um terreno propício. E é aí que ele mostra todo o seu potencial. O que me encanta na prática clínica é ver como, com pequenos ajustes como esse, homens que estavam desacreditados conseguem recuperar a vitalidade, a confiança e até a alegria de viver a dois. É algo que vai muito além da ereção. Estamos falando de autonomia, autoestima e bem-estar completo. E tudo começa com a informação certa. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. Então, da próxima vez que for tomar a Tadalafila, lembre-se, o que você come antes pode determinar o sucesso depois. Dê ao seu corpo as condições ideais, e ele vai te surpreender. Essa é, sem dúvida, uma das perguntas mais frequentes que ouço no consultório. Doutora, eu devo tomar Tadalafila todos os dias? Ou só quando for ter relação? E a resposta mais honesta que posso te dar é: depende de você, do seu corpo, do seu estilo de vida, da sua rotina íntima. Porque não existe uma única estratégia que sirva para todos. O que existe é o plano certo para o homem certo. Vamos começar entendendo as duas formas de uso. A primeira é o uso eventual, aquela tomada pontual feita algumas horas antes da relação. Essa abordagem funciona bem para homens que têm uma vida sexual menos frequente, ou que preferem manter o controle do momento em que o remédio será utilizado. É uma escolha válida, especialmente se você quer testar os efeitos, ou se está começando a entender como seu corpo reage à Tadalafila. Mas existe outra forma, e ela tem mudado a vida de muitos homens após os 60, o uso diário em dose baixa. Essa estratégia mantém o nível do medicamento estável no organismo, o que permite que o corpo esteja sempre preparado para responder com firmeza, sem depender do tempo certo, da ansiedade da espera ou de uma programação rígida. E mais do que isso,
O uso contínuo tem mostrado resultados muito positivos na saúde vascular peniana, ajudando inclusive na prevenção da disfunção erétil em casos crônicos. Pense comigo. Se o seu corpo recebe todos os dias um estímulo suave e constante para manter os vasos relaxados e a circulação fluindo bem, você está fazendo algo muito mais profundo do que tratar um sintoma. Você está recondicionando o sistema que sustenta sua ereção. Agora, aqui está o ponto mais importante. Cada homem responde de forma diferente, e é por isso que uma avaliação médica é fundamental. Eu sempre analiso junto com o paciente o histórico de saúde, a frequência da vida íntima, os exames de circulação, os níveis hormonais e até a rotina emocional. Tudo isso influencia. E tem mais um fator que quase ninguém comenta: a liberdade emocional que o uso contínuo pode proporcionar. Muitos homens me dizem que, quando tiram o peso da performance marcada no relógio, a vida sexual se torna mais espontânea, mais leve, mais prazerosa. Isso tira a pressão do funcionar na hora e devolve o prazer da conexão natural. Mas atenção! O uso contínuo não é indicado para todos. Homens com determinadas condições cardíacas, pressão muito baixa ou que fazem uso de medicamentos específicos, precisam de um acompanhamento ainda mais cuidadoso. E mesmo os que estão liberados, precisam ajustar a dose correta, nem mais, nem menos. Por isso, antes de decidir qual estratégia seguir, o mais importante é essa consciência. O plano certo é aquele construído para você, com segurança, com base, com respeito ao seu corpo. E não importa se você está começando agora ou se já tentou outros métodos no passado. O mais importante é saber que existe um caminho e que, com a orientação correta, você pode retomar a confiança, a potência e, principalmente, o prazer de viver sua sexualidade de forma plena e sem culpa. Sempre que um novo paciente começa o tratamento com Tadalafila, eu faço questão de dizer algo que poucos médicos explicam com detalhes. Os primeiros 7 dias não são apenas sobre ereções mais firmes, são sobre transformação fisiológica. Porque, veja bem, esse medicamento não atua apenas na ponta do problema. Ele trabalha de dentro para fora, agindo sobre a raiz da questão, a circulação. Logo nas primeiras doses, mesmo que você ainda não sinta algo evidente, o corpo já começa a responder. A Tadalafila promove um relaxamento dos vasos sanguíneos, permitindo que o sangue flua com mais facilidade. E onde há mais fluxo, há mais oxigênio, mais nutrição, mais vida. O que poucos sabem é que ela também atua de forma indireta em pequenas inflamações vasculares, aquelas que se acumulam com o tempo, especialmente em homens acima dos 50, e que silenciosamente enfraquecem a potência sexual. Nos 3 primeiros dias, é comum que você perceba uma leve mudança na disposição, uma melhora na sensação de circulação nas extremidades e até uma redução na tensão da região pélvica. Em alguns homens, há também uma leve queda da pressão arterial, o que é, na maioria dos casos, algo positivo, desde que acompanhado com responsabilidade. Mas é entre o 4º e o 7º dia que a mágica começa a acontecer de forma mais perceptível. Muitos homens relatam ereções mais espontâneas, especialmente ao acordar, algo que não acontecia há meses, ou até anos. Outros percebem que, quando estimulados, o corpo responde mais rápido, mais firme, mais seguro. E o mais poderoso de tudo isso, a confiança começa a voltar. E essa confiança tem um impacto direto no desempenho. Porque um homem que acredita que vai funcionar, funciona melhor. A ansiedade diminui. A mente relaxa. O corpo deixa de lutar contra si mesmo. Esse é o famoso efeito cascata positivo, que vai além da ação farmacológica. É o corpo inteiro se reorganizando, se desbloqueando. E não estamos falando apenas de ereção. Estamos falando de circulação, de sistema cardiovascular, de autoestima, de vitalidade. Tudo começa a se alinhar. Claro, nem todos os homens vão sentir tudo isso de forma igual nos primeiros 7 dias. Cada corpo tem seu tempo. Mas o que eu sempre reforço é: o processo começa desde o primeiro comprimido. A química pode ser invisível, mas o efeito é real. E ele cresce com o uso consciente, com a paciência e com os cuidados certos. Por isso, se você começou e ainda está em dúvida, não desista antes do tempo. A Tadalafila não é uma solução mágica, mas é uma poderosa aliada quando usada com inteligência. E quando combinada com boas escolhas, como hidratação, alimentação leve, sono de qualidade e, acima de tudo, tranquilidade emocional,
Ela entrega resultados que vão muito além do esperado. E o mais importante, esse é só o começo. Existe um detalhe que quase nunca aparece nas bulas, nem nas conversas rápidas de farmácia, mas que faz toda a diferença no resultado da tadalafila. Ela funciona melhor quando o corpo está preparado para recebê-la. A verdade é que a maioria dos homens ainda vê esse remédio como uma solução isolada, como se bastasse engolir o comprimido e esperar que tudo se resolva. Mas o corpo humano, especialmente após os 50, não funciona mais no modo automático. Ele responde ao cuidado, ele exige atenção. Se você quer ver a tadalafila agir com potência, firmeza e constância, precisa entender isso. Ela não é protagonista. Ela é coadjuvante. O protagonista é você. É o seu estilo de vida. Vamos começar pelo mais básico e negligenciado, a água. Pouca gente faz essa associação, mas uma ereção firme é, acima de tudo, um fenômeno hidráulico. Sem hidratação, o sangue se torna mais espesso, a circulação fica lenta, e o medicamento simplesmente não consegue agir com a mesma eficiência. Quando meu paciente relata que está tomando corretamente, mas sem resultado, uma das primeiras perguntas que faço é: você está bebendo água suficiente? Na maioria das vezes a resposta é: nem lembro. Depois vem o sono. Dormir mal é um dos maiores sabotadores da função erétil. É durante o sono profundo que o corpo regula os hormônios, repara os vasos sanguíneos e prepara os tecidos para o dia seguinte. Se você dorme pouco, mal ou com interrupções constantes, está anulando boa parte dos benefícios que a tadalafila poderia trazer. Agora vamos ao movimento. Caminhadas regulares, de 30 a 40 minutos, 3 a 5 vezes por semana, são mais poderosas do que muitos imaginam. Elas melhoram a oxigenação, regulam a pressão arterial, equilibram o metabolismo e, principalmente, estimulam a produção natural de óxido nítrico, a mesma substância que a tadalafila potencializa no seu organismo. Ou seja, caminhar não só prepara o terreno, como também amplifica o efeito do remédio. E, por fim, a alimentação. Alimentos ricos em citrulina, como a melancia e a romã, atuam diretamente na circulação peniana. Já os que contêm ômega 3, como o salmão, a sardinha, a chia e a linhaça, têm efeito anti-inflamatório, ajudam a manter os vasos saudáveis e potencializam a ação da tadalafila. São ingredientes simples, acessíveis e que transformam o corpo num terreno fértil para que o medicamento possa realmente fazer o que promete. Por isso, se você está em busca de resultado rápido, firme, confiável, cuide do seu corpo como um todo, porque não existe atalho que funcione no longo prazo, mas existe um caminho, e ele passa por pequenas decisões diárias que, somadas, criam um ambiente favorável para o desempenho sexual, a saúde da próstata e o bem-estar como um todo. A tadalafila pode ser a faísca, mas o combustível vem de você. Uma das primeiras coisas que eu gosto de esclarecer quando converso com meus pacientes sobre a tadalafila é: sim, como qualquer medicamento, ela pode causar efeitos colaterais. E é justamente por isso que a forma como você começa o tratamento faz toda a diferença entre um bom resultado ou uma experiência frustrante. Os efeitos mais comuns: dor de cabeça leve, congestão nasal, calor no rosto, indigestão ou um leve desconforto estomacal. Alguns homens também relatam uma sensação de nariz entupido ou uma leve pressão na região dos olhos. São sintomas conhecidos, geralmente leves, e na imensa maioria dos casos transitórios. Mas aqui vai uma informação fundamental que poucos te contam. Em cerca de 90% dos casos, esses efeitos desaparecem com ajustes simples de dose e horário. Muitos homens cometem o erro de já começarem com doses mais altas, achando que isso vai garantir um efeito mais forte. E não é assim que funciona. Quando você força o corpo a se adaptar sem tempo, ele reage. E essa reação vem em forma de desconforto. O segredo está em começar com a menor dose possível. Sentir o corpo. Observar a resposta. Ajustar com calma. O que eu sempre recomendo é o seguinte: inicie com uma dose baixa, de preferência à noite, em um momento de repouso. Isso ajuda o corpo a se adaptar ao medicamento sem acúmulo de estímulos. E evite associar com bebidas alcoólicas, refeições pesadas ou outros medicamentos sem orientação. Outro ponto importante: automedicação nunca é uma boa escolha. Mesmo que o remédio seja vendido sem receita em algumas farmácias,
isso não significa que ele é isento de risco. Cada corpo tem um histórico, uma genética, um ritmo. E o que funciona bem para um pode causar problemas em outro. E se você já sentiu algum efeito colateral no passado e desistiu por isso, talvez o problema não tenha sido o medicamento, mas a forma como ele foi usado. É por isso que o acompanhamento médico é tão importante. Com uma simples conversa, podemos ajustar a dose ideal, escolher o melhor horário, considerar o histórico de saúde e encontrar o ponto de equilíbrio entre eficácia e conforto. E quando isso acontece, quando o corpo e o medicamento entram em sintonia, o que vemos é impressionante. Ereções mais naturais, mais duradouras e, o mais importante, sem sofrimento, sem reações desagradáveis, sem sustos. Lembre-se, o objetivo não é apenas melhorar sua função sexual, é melhorar sua vida como um todo, com leveza, segurança e bem-estar. Se o seu corpo está reagindo, ele está falando com você. E ouvir esse sinal, com atenção e orientação, é o caminho mais seguro para transformar a tadalafila em uma aliada, e não em um problema. Hoje eu quero te contar a história do Sr. Paulo, um homem como tantos outros que atendo todos os dias. Ele tem 67 anos, aposentado, casado há mais de 40. Um homem tranquilo, educado, mas que chegou ao meu consultório com os ombros pesados, o olhar cansado e uma frase que me marcou. Doutora, acho que acabou para mim. Ele estava se referindo à sua vida sexual. Dizia que já tinha tentado de tudo. Tomava tadalafila, mas afirmava: não sinto nada. Parece que meu corpo desligou. A esposa já não tocava mais no assunto. E ele, tomado pela frustração e pelo silêncio, começou a acreditar que era mesmo o fim daquela fase da vida. Mas eu sabia que não era. Começamos do início. Conversei com ele com calma. Perguntei como tomava o remédio. Ele respondia, meio envergonhado, que tomava quando dava, normalmente depois do jantar. Um jantar pesado, diga-se de passagem. Às vezes com vinho, outras vezes em cima da hora, minutos antes da tentativa de relação. Nenhuma rotina, nenhum preparo, nenhuma orientação. Expliquei que o problema não era o corpo dele, nem o remédio. O que estava faltando era o ritmo certo, o tempo certo, e o cuidado com o terreno onde tudo isso precisava acontecer. Fizemos pequenos ajustes. Pedi para que ele tomasse a tadalafila com água, após uma refeição leve, sempre com ao menos 60 minutos de antecedência. Orientei a evitar álcool nos primeiros dias e a incluir caminhadas curtas pela manhã. Pedi que aumentasse a ingestão de água, reduzisse gordura à noite e priorizasse o sono, mesmo que não sentisse nada no início. Ele topou. 6 dias depois, meu celular tocou. Era ele. A voz embargada, mas vibrante. Doutora, pela primeira vez em anos, eu acordei com ereção matinal. Eu nem lembrava mais como era essa sensação. Naquele momento, eu soube que algo muito mais profundo havia acontecido. Porque não era só sobre sexo. Era sobre autonomia, autoestima, vitalidade. Era sobre um homem que tinha voltado a sentir que seu corpo ainda responde, que sua história íntima não acabou. Só precisava de outro capítulo. E veja bem, isso não foi milagre. Não teve fórmula secreta. Teve ciência. Teve escuta. Teve cuidado. E teve um corpo que, ao ser respeitado, respondeu. O Senhor. Paulo hoje leva uma vida sexual ativa, sem pressa, sem cobrança. Às vezes usa a dose baixa de forma contínua, outras vezes faz pausas. O mais importante é que ele reaprendeu a confiar no próprio corpo. E por que eu conto essa história para você? Porque talvez você também esteja como ele estava, em silêncio, em dúvida, pensando que para você não tem mais jeito, mas eu te garanto, o seu corpo ainda sabe. Ele só precisa ser entendido, e você merece essa reconexão. Porque potência não é apenas sobre ereção, é sobre presença, liberdade e a chance de viver essa fase da vida com plenitude. Se você tem mais de 50, ou talvez já esteja nos 60, 70, eu quero que ouça isso com atenção. Você não precisa aceitar viver com vergonha, frustração ou silêncio. Você não está sozinho. E mais importante, você não está quebrado. O que muitos chamam de fim natural da vida sexual, eu vejo todos os dias ser revertido com conhecimento, paciência e cuidado. Ereções fracas, falta de desejo, perda da confiança. Tudo isso tem causas. E onde há causa, há caminho. A ciência já mostrou isso. E eu também.
acompanhando homens que, assim como você, só precisavam de uma orientação certa e do respeito ao tempo do corpo. Não se trata de milagre. Não se trata de milésimos de gramas de um comprimido. Trata-se de você, do homem que ainda pulsa aí dentro, que quer viver, sentir, tocar e ser tocado com firmeza e presença. Se esse conteúdo fez sentido para você, se trouxe clareza, esperança ou até aquela pontinha de curiosidade, curta este vídeo, compartilhe com alguém que possa se beneficiar e, principalmente, deixe seu comentário aqui embaixo. Escreva sua dúvida, sua experiência ou até mesmo a sua frustração, porque é justamente a partir dessas histórias reais que eu construo os próximos conteúdos. Quem sabe a sua pergunta não vira o tema do nosso próximo encontro? E lembre-se, cuidar da sua saúde íntima é cuidar da sua saúde como um todo. É valorizar sua energia, sua vitalidade, seu lugar no mundo como homem. Você merece viver com dignidade, prazer e confiança, em todas as fases da vida. Eu sou a doutora Ana Cláudia, e estou aqui para te lembrar que ainda dá tempo. E que o seu corpo, mesmo agora, ainda sabe como responder. Só precisa ser ouvido.